Hello, todo mundo! Tudo bom com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo o meu relato do meu primeiro trimestre. E aí eu vou compartilhar com vocês coisas que eu senti sobre hormônios, pressão, tudo isso eu vou compartilhar com vocês. E aí vocês vão comentando comigo se vocês sentiram isso, o que vocês sentiram também de diferente, porque eu tive também muita coisa que eu não senti na minha gestação, porque eu sempre falo, gestação é única. Lógico que tem as coisas hormonais, tem tamanho fetal, tem todas essas coisas, porém, gestação é única, você é única, o ser humano é único, você é único, você tem o seu jeitinho, tudo, isso a gestação também não seria diferente, né, que ela é única. E é isto. Cada gestação é uma gestação, resumindo. Eu, na minha gestação, anotei tudo, de semana a semana. Eu tenho tudo anotado aqui, ó. Até as minhas pressões que eu precisei aferir, que eu vou conversar com vocês. Eu tive que anotar de manhã, de tarde, de noite. Então foi uma coisa legal, porque não vai passar nada aqui. Vamos lá. Eu descobri que eu estava gestante com 6 semanas. Mas antes disso, eu senti sim algumas coisinhas que eu não pensava que era gestação. Porque a gestação, no início, ela é muito confundida com a menstruação, né, em si. Com a TPM. Estresse, muitas dessas coisas, assim, a gente sente também. Cólica, muitas mulheres sentem cólica, aí acha que vai menstruar, mas no caso é uma gestação. Então dá pra confundir bastante uma gestação de um período menstrual, né, que é a TPM e tudo mais. Eu coloquei aqui alguns pontos e aí eu vou ler com vocês e vou comentando, né. Antes da descoberta, eu tive muito sono. Eu tava tendo muito sono mesmo, tipo, eu sempre fui uma pessoa de acordar, um exemplo, 7 horas da manhã. E eu tava acordando 10, 11, 12 horas. E eu, meu Deus do céu, que sono é esse? E eu não, é como se eu acordasse e ainda estivesse com sono. Eu tive muito, muito, muito sono. Conheci pessoas que não tiveram sono. Se você teve sono aí, muito bastante sono no seu início de gestação, comenta aqui pra mim. Meu Deus do céu, até hoje eu tenho muito sono. E aí, eu tive o processo de nidação, né, que é quando o embrião tá se fixando no útero. Eu tive esse processo que foi com sangramento. Tive um pequeno sangramento, porém eu nem lembrava disso. Eu era tão desligada que eu nem lembrava. Hoje, qualquer coisinha que eu tiver, um corrimento diferente ou qualquer coisa, a gente já fica em alerta, né? Porque é muito preocupante qualquer coisinha que aconteça na gestação. Porque você não é só ali você agora tá gerando um ser. Então, até mesmo consciência da gente pesa mais para algumas coisas. E aí eu tive a nidação, que foi um pequeno sangramento. E também eu não tinha como saber que era essa nidação, que é a fixação do embrião, porque, como eu já tinha dito que quando eu descobri a gravidez, eu tava tendo vários sangramentos antes de eu engravidar. E aí isso é um papo até para outro vídeo, que é uma coisa maravilhosa que Deus fez na minha vida. E aí isso é um papo até para outro vídeo que eu vou conversar com vocês também. Eu comecei a sentir que as minhas roupas íntimas, biquíni, essas coisas começaram a apertar. Kimi, mas nesse período o útero ainda não se deslocou e tal. Mas no meu caso, eu comecei a sentir que as coisas estavam ficando apertadas. Short jeans, tudo isso era um incômodo pra mim usar, que fosse apertado. E até uma dica pra vocês, usem roupas confortáveis, roupas que você... Não é pra você se sentir linda, mas roupas que você se sintam confortáveis, pra você estar bem, porque você já vai estar passando por tanta coisa que o mínimo é que você pode fazer pelo seu corpo é se sentir confortável, estar vestindo uma roupa confortável. E aí foi isso no meu início da minha gestação, quando eu não sabia, foi isso que aconteceu. Eu senti roupas apertadas, eu senti um estresse, eu senti cólicas, tudo parecido com a menstruação, né? Porque eu ficava inchada, meu seio ficava também inchado quando eu ia menstruar. E aí eu comecei a enjoar. Era um enjoo diferente. Tanto que na minha gestação eu só vomitei 2 vezes. Eu sentia que eu tava diferente. Eu comecei a sentir que eu tava diferente, que o meu corpo tava diferente.
E mesmo assim, eu não tinha prestado atenção na minha menstruação, porque eu já tinha tido um probleminha antes, né, com o caso de menstruação. Eu fiquei quase um mês inteiro antes de engravidar, menstruando. E aí eu não sentia que era menstruação. Porém, minha menstruação estava atrasada, pelos cálculos assim, mais ou menos, estava atrasada coisa de 10 dias. E aí eram uns enjoos diferentes que eu tinha. Eu já sempre tinha enjoo antes de menstruar, sempre tinha um enjoozinho, mas era diferente esse enjoo, sabe? Era um enjoo de nem querer nem olhar pra certas coisas, que dava aquele embrulho, mas mesmo assim não passava pela minha cabeça de estar grávida, com todos esses sinais. A gente não, quem não tá tentando não imagina, né? E aí, certo dia, que foi quando eu descobri que eu tava grávida, que eu tive meu primeiro desejo, eu tive com 6 semanas de gestação, que foi quando eu descobri. Tive meu desejo, no meu desejo, após comer o desejo que eu tava desejando, eu vomitei, que é o famoso desejo, comeu, vomitou. E aí foi esse meu primeiro vômito, né, da gestação, foi esse aí, foi de um desejo. Nessa minha 6ª semana, eu fazia muito xixi. Eu lembro que quando eu fui fazer o teste, o meu primo fazia, mas espera ficar um pouquinho mais com vontade. Eu fiz, não, se eu beber água agora, eu fico com vontade de fazer xixi. Eu tava com muita vontade de fazer xixi, muita mesmo. Sempre indo ao banheiro constantemente. Isso depois foi passando ao longo do trimestre. Mas com 6 semanas, 7, 8, eu fiquei com muita vontade de fazer xixi. Eu tava, tipo, sempre com vontade de fazer xixi, toda hora fazendo xixi. Saiu um líquidozinho do meu peito. Não era leite, não era bem leite, sabe? Era um líquidozinho branco. O médico falou que era normal, porque era o corpo se adaptando, eram as glândulas mamárias aí tentando já produzir leite, tudo direitinho, né? E aí ele falou que era normal, aconteceu isso comigo e eu fiquei bem preocupada, porque geralmente as pessoas não saem leite assim tão inicialmente, né? E principalmente eu, que foi a primeira gestação, que é a minha primeira gestação, né? É isso, eu me sentia muito cansada, eu me sentia muito irritada, muito estressada, eu enjoei. Eu digo que eu enjoei, eu não sabia que isso era um enjoo, mas aí outras pessoas falaram que era um enjoo. O meu parceiro, né, ele não podia olhar pra minha cara e eu dizia, você tá olhando o quê? Que não sei o quê, super irritada com nada. E às vezes eu enjoei o perfume dele, tanto que um dia desse eu fui inventar de usar um perfume dele, não lembrava que era o que eu tinha enjoado e passei o dia todo com dor de cabeça porque eu tinha enjoado desse perfume dele. É muito louco, né, a gestação. Eu enjoei do meu parceiro, enjoei do perfume dele. Não era aquele enjoo de não querer olhar na cara dele e tudo mais. Mas todos esses enjoos que eu tinha, não era um enjoo de eu pegar e querer vomitar. Era um enjoo que não passava, era um enjoo leve, mas que não passava nunca, que é insuportável. Que eu digo, meu Deus do céu, eu dizia, meu Deus do céu. O povo fala que gravidez não é doença, mas só que parece uma, né? Porque você fica muitas vezes com febre, você fica enjoada, você fica vomitando, você fica entre outras coisas. Eu pensei muito isso. Mas é isso. Aí na 7ª semana, eu comecei a enjoar de todo mundo. Todo mundo que tava ao meu redor. Eu enjoei da cara da minha mãe. Eu briguei muito com a minha irmã. E a minha irmã, ela é adolescente, parece que não tem juízo na mente, né? E aí, brigava muito comigo também. Eu brigava muito com a minha irmã. Brigava normal já, né? Mas eu enjoei muito da cara da minha irmã. E foi aí que começou os meus enjoos matinais. O que é o enjoo matinal, Kemi? É você acordou e tá enjoada. Eu acordava e tava enjoadíssima. Enjoada de tudo. Mas aí eu fui aprendendo que assim que eu acordasse, eu não queria saber de banho, eu não queria saber de nada, só queria saber de me alimentar ou comer algo gelado. O gelo também me ajudou bastante quando eu tava assim enjoada, porque era um vômito, era um enjoo que não tinha vômito. Era um enjoo que não dava pra vomitar, né? E aí certas comidas eu parei de comer só de olhar, só de pensar, e vou enjoar de sair. Aí eu já tinha probabilidade de eu enjoar, e aí eu já não comia, já nem olhava pra comida. Eu não tive os vômitos, né, que geralmente as mulheres têm, mas eu tive o enjoo, que era uma coisa que não passava nunca, e eu ficava muito desesperada. Cheguei a botar dedo na garganta pra poder vomitar, e não saía vômito, porque eu não tava enjoada de querer vomitar, eu tava enjoada porque eu tava enjoada por causa dos hormônios e tudo mais. E aí eu senti também na 7ª semana, que eu anotei aqui, algumas espinhazinhas aparecendo, mas é devido realmente aos hormônios. E também senti
a minha perna com muita cãibra, formigamento. E aí o médico falou que era normal, só era fazer uma massagenzinha com hidratante. Geralmente nesse período ficava assim mesmo. Na minha 8ª semana, eu tive uma sensibilidade nos seios incrível. Eu já tinha tido a sensibilidade dos seios, né, como eu tinha dito, que parecia com a menstruação. Mas nessa 8ª semana, eu senti muita sensibilidade nos seios. Tanto foi a única coisa que eu anotei. Foi fadiga, cansada, né, como sempre. E também muito sensível nos seios. Muito, muito. Eu não queria nem que ninguém tocasse. Eu não queria nem, às vezes, eu não queria nem tocar. Pra tomar banho, pra mim, era um sofrimento. Pra poder lavar e fazer tudo direitinho. Era um sofrimento muito, muito grande pra mim. A minha 9ª semana de gestação foi a pior de todas pra mim. Geralmente é a pior também pra todas as mulheres. Porque na 9ª semana é o seu pico hormonal. De tudo, todos os hormônios. E aí eu passava muito mal. Eu sentia muito frio. Pra mim, eu senti muito frio. Tem mulher que sente muito calor. Eu sentia muito frio, que só queria ficar enrolada. Não tava tendo febre, mas eu muito enjoada, não queria levantar da cama. Mas mesmo assim, eu comia, tá, minha gente? Mesmo, tipo, com todas essas coisas, esses enjoos, eu comia. Tanto que quando eu comia, passava. Eu amei fruta no meu início gestacional. Eu amava, era a única coisa que, tipo assim, eu comia com gosto mesmo. Era fruta, melancia, banana, melão. Eu amei demais, isso me salvou muito. E fez com que eu perdesse peso. Na minha 9ª semana, meu humor mudou demais, né? Por causa desse pico hormonal. Mudou muito, eu só vivia chorando, bem chorona. Eu tava bem chorona. E aí é uma coisa que eu digo a vocês. Viva a sua gestação, sim. Mas cuidado com certas coisas e certas atitudes. Porque tudo passa pro seu bebê. E eu sinto muito isso, de que tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô absorvendo, meu bebê também tá sentindo. Então muitas vezes eu pensava nele, dizia, meu Deus, me ajuda, não posso ficar assim por causa do meu bebê, eu tenho que ficar bem, eu tenho que tentar pelo menos estar melhor, fazer alguma forma de estar melhor. E aí eu não precisei tomar remédio de enjoo, eu não precisei tomar essas coisas, porque eu não precisei, eu não tava realmente passando mal de vômito, disso, daquilo, de estar perdendo muito peso, de estar, sabe? Eu não estava, então eu não precisei tomar o remédio em si. E também foi aí que eu comecei a ir no ginecologista. No ginecologista não, no obstetra. Eu tinha já feito a ultrassom por conta própria e tudo, mas foi aí que eu comecei a ir pro obstetra. Foi na 9ª semana, creio eu. E aí foi que eu fui nele, aí ele passou os exames, passou tudo, porque ele não pode me passar nada sem saber os exames. Ele não podia me passar remédio, não podia me passar nada sem saber dos meus exames, como que minhas taxas estavam. Pra poder saber também, pra poder tomar o suplemento, ele precisava saber como era que eu tava. Pra poder passar as vacinas, ele precisava saber como era que eu tava. E aí foi na 9ª semana que eu comecei a ir no médico e tudo mais. E eu não gostei do meu primeiro obstetra. Eu não gostei e não voltei mais pra ele. Já fui pra outra obstetra, com os meus resultados dos exames quando saíram, que demorou muito pra sair. E aí eu perdi bastante tempo da minha gestação. Tanto que eu só vim tomar os meus suplementos com 13 semanas. E graças a Deus, quando eu fiz a ultrassom, o bebê tava perfeito. Não tinha precisado de ácido fólico. Tava tudo tranquilo, crescimento normal. Porque a minha alimentação, querendo ou não, tava muito boa. Tava me alimentando de muitos nutrientes. Tá. Na 10ª semana eu tava muito tranquila, eu fiquei muito tranquila na 10ª semana. Eu fiz o exame de sangue, peguei as coisas, foi tudo quando fui resolver todas essas coisas, sabe? Eu tava urinando bem, eu tava defecando bem na minha 10ª semana, eu tava muito tranquila. Na 11ª, os meus enjoos já começaram a ir embora, os meus enjoos matinais, que eram os enjoos que eu tinha, que eu sofria muito, era eles. Quando eu acordava, eu tava muito enjoada de... Meu Deus do céu, não vou conseguir levantar da cama. Mas aí na 11ª semana já começou a ir embora, a ficar bem fraquinho. Graças a Deus, né? Tem mamães que sofrem muito com isso. Eu tive muita sorte de não estar vomitando, de, sabe, tipo enjoo, mas de não estar vomitando, de não estar ali perdendo peso e tudo mais. E aí, na 11ª semana, meu quadril ficou muito largo. Muito, muito largo mesmo. Não parecia barriga. Só ficava muito larga e as roupas não davam mais, short jeans não dava mais, tudo bastante largo, quadril extremamente largo.
E aí na 12ª semana, o meu sono não passou. Eu tinha muito sono mesmo. Minha energia, eu não tinha energia pra nada. Parecia que eu tinha, tipo, malhado um dia inteiro e bem cansada mesmo, bem cansada, com muita dor de cabeça. Comecei a ter cefaleia também. Foi muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E aí, uma coisa que eu digo a vocês, consulte o seu obstetra pra poder tomar, né? Eu comecei a tomar o paracetamol sem consulta no obstetra, porque eu tava esperando os exames pra poder ir pro obstetra, porque senão ele não tinha o que me dizer. Eu tinha que chegar lá com os exames pra poder, porque senão ele ia me passar os exames e ia ficar esperando e ia ter que pagar outra consulta. E aí, enquanto isso, eu tava esperando a consulta do SUS, viu, ainda. Esse é o assunto que eu vou dar para o vídeo do SUS. E aí, na 13ª semana, chegou o período de ser a última semana de você fazer o morfológico, né? O morfológico do primeiro trimestre, que é pra ver se você tem o bebê tá com o osso nasal, o ducto venoso, pra você ver tudo isso, sabe? A translucência nucal, que é pra uma possível síndrome, porque tem alguns até que pode estar aumentado e não ter síndrome. Mas é muito importante você fazer o morfológico do primeiro trimestre. Muito importante. Então, façam. Você pode fazer de 10 semanas até 13 semanas e 6 dias, salvo engano. Até os dias contam. Então, quanto antes você fazer uma ultrassom, é melhor, porque aí você vai ver direitinho qual é o seu período gestacional. No meu caso, eu não sabia quando tinha sido a minha última menstruação, porque tava tudo muito louco, a minha menstruação não tava com ciclo regulado. Você que tem um ciclo regulado é melhor, mas eu não tava com ciclo regulado. E aí, a gente tá fazendo tudo pela minha ultrassom. E mesmo que você tenha um ciclo regulado, exemplo, a data da sua última menstruação, que se chama DUM, que fala muito, você vai muito ouvir isso. A sua data, vamos supor que você esteja... Porque conta na data da sua menstruação, né? Conta que você começa a contar, porque você conta a sua menstruação, conta a ovulação e provavelmente no meio dessa ovulação, que é o pico forte, que é que você engravidou. Mas aí sempre foi contada como a DUM, que é da última menstruação. Se você contar da última data da sua menstruação, vamos supor que você esteja dando 10 semanas. E aí você faça a ultrassom e na ultrassom de 6 semanas, vocês vão contar por essas semanas da ultrassom, porque a ultrassom é mais precisa. O tamanho do feto, desses tamanhos, até 13 semanas, ele é muito preciso. A ultrassom ela é muito precisa, ela é mais certa do que a data da última menstruação. E aí depois eu vendo as conversas com o Newton, eu vi que eu tinha menstruado super certo com a minha data da minha ultrassom. Eu vi que a minha última menstruação, quando eu tava vendo tudo direitinho, eu vi que ela tava muito parecida com a minha data da minha última menstruação, pra você ter noção. Eu não sabia, mas aí quando eu fui investigar, ver algumas coisas, dizer, mas que cólica, que não sei o que, tá sangrando muito hoje, alguma coisa assim que eu fui ver na mensagem, eu vi que era coisas de dias de diferença. A ultrassom, ela tem margem de erro de 3 dias para mais, de 3 dias para menos, do início da gestacional. Então, quanto antes você puder fazer um ultrassom, faça. Na minha 13ª semana, eu fui fazer o meu morfológico do primeiro trimestre e descobri que eu estava com pressão alta. Eu nunca tinha ferido minha pressão, nunca tinha pensado nisso. E meu pai, ele é hipertenso. Minha mãe, ela não tem nenhum problema de saúde e eu posso ter adquirido dele, né? E também porque eu tive muito nervoso no meu início do gestacional. Eu tive muito nervoso, passei por muito nervoso, mudança, tive que contar pra minha família, isso tudo afetou muito minha pressão. Então, é o que eu digo a vocês, fiquem calmas. Exames mesmo, não vá pesquisar coisas na internet, no Google, não vão pesquisar coisas, porque só o seu médico vai saber o que realmente tá dando pra você, o que não é que tá dando. Eu mesma olhava uma coisa lá e dizia, meu Deus, eu tô com isso, Jesus, e nem aquela porcentagemzinha embaixo pra ver se era reagente ou não, eu olhava, eu ficava louca, ficava neurótica. Então não façam isso com vocês, não façam. Eu não consegui ouvir o coraçãozinho do meu bebê com 6 semanas. Fiquei extremamente preocupada com isso.
Mas não é, minha gente, todo mundo que vai conseguir ouvir com 6 semanas. É pra você realmente conseguir ouvir com 9 a 10 semanas pela ultrassom, sem ser a endovaginal, pela ultrassom pélvica. Você consegue ouvir aí de 9 a 10 semanas pela pélvica. Se você fizer uma endovaginal, aí sim você consegue ouvir. Isso tudo me perturbou muito e acarretou que minha pressão aumentou, tudo no seu corpo muda. Tudo. E eu nunca tinha tido pressão alta. Nunca tinha tido pressão alta. E comecei a ter a pressão alta. E aí foi quando meu médico disse, vamos então ver o que é que a gente vai fazer. Minha pressão dava 13 por alguma coisa, 14 por alguma coisa. E aí meu médico não quis iniciar com o remédio. Porque sim, se você tiver a pressão alta, você tem que iniciar o remédio. Se você já tenha feito a dieta, se você já tenha feito o que o seu médico recomendou e você continua com a pressão alta, você precisa sim tomar os medicamentos para poder não ter uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia na sua gestação, que é uma coisa muito arriscada. E aí eu ficava muito nervosa e acabei tendo pressão alta. E aí meu médico passou minha dieta, fez tudo direitinho pra mim, pra ver se essa pressão baixava. E foi isso, meu primeiro trimestre foi isso, né? Tive a pressão alta. Também tive corrimento, que aí eu fiquei esperando os exames saírem e não deu nada. Se você tiver corrimento, calma. Seu corrimento só não precisa estar com cheiro. Se tiver com cheiro ou cor esverdeada, marrom, sangue, essas coisas, você procure um hospital e procure seu obstetra. Caso não, é uma coisa normal, gestacional, a gente tem corrimento mesmo. Às vezes mais esbranquiçado, às vezes uma clarinha de ovo bem clarinha, às vezes só um líquidozinho. Então calma, mas mesmo assim, todas as suas dúvidas, tirem com seu obstetra ou vá no hospital. Não vá ficar enlouquecendo no Google, porque isso tira muito a nossa cabeça do lugar. Eu fiquei muito louca pesquisando muita coisa. Então a minha dica pra vocês de hoje é essa: não vá pesquisar nada no Google. E foi isso. O meu primeiros 3 meses foi isso. Eu esperei 3 meses pra poder contar pra todo mundo que eu estava grávida, pra não ter um possível aborto espontâneo, essas coisas, né, que geralmente acontecem no início da gestação. E foi isso, minha gente. Se vocês quiserem os próximos vídeos sobre gestação, me contem aqui como foi a gestação de vocês, se vocês vomitaram demais, se vocês tiveram alguma coisa desse tipo, né? Me contem aqui, vamos compartilhar. E é isso, gente. Se você gostou, deixa o seu like pra me ajudar, né? Chegar a mais mamães esse vídeo. Inscreve aqui no canal pra gente ficar sempre ligadinho. Ative o sininho também. Comenta aqui tudo que você achou do vídeo, o que você tá achando da sua gestação, como foi a sua gestação. Hoje eu estou de 19 semanas. Comentem aqui se vocês fizeram sexagem fetal. Eu optei por não fazer, mas não por não ser um método legal, né? Não por ser um método... É porque eu não fiz mesmo, não quis fazer mesmo uma sexagem fetal. Decidi esperar, né, a ultrassom, ver na ultrassom. Mas comentem aqui o que é que vocês estão fazendo da gestação de vocês, o que é que vocês estão achando, o que é que vocês estão passando. Beijão, até mais!